queiram acompanhar, João capítulo 2, versos de 1 até 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Somos agradecidos, ó Pai, porque o Senhor Jesus veio a esta terra, e os seus milagres, ó Deus, comprovam o seu poder, a sua divindade. E podemos crer no Senhor Jesus através dos relatos que a Bíblia nos traz, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando esse momento de meditação na tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Certa vez, um pastor criticou o primeiro milagre de Jesus. Depois vocês procuram quem que é esse pastor. Ele disse assim: por que Jesus, como o primeiro milagre, transformou água em vinho e não curou as pessoas, libertou os oprimidos, salvou pessoas? Olha as palavras dele: fiquei pensando, é justo que Jesus tenha transformado água em vinho e não tenha transformado as pessoas que precisam de transformação? E no final ele fazia um apelo, né? Venham à igreja que dia tal nós vamos orar pela sua transformação, mudança de vida, e vamos buscar ajudar as pessoas, né? Bom, por mais que esteja totalmente fora de qualquer coisa, né? Não precisa nem defender aqui Jesus, mas é interessante ver que a ideia dele é a ideia, às vezes, de muitos, no sentido de que, qual que é o grande erro aqui? É acreditar que o fim do milagre é ajudar as pessoas, é fazer alguma coisa pelo bem das pessoas. E nós vamos entender que os milagres de Jesus, ele tinha um fim muito mais importante, que era demonstrar a sua glória, demonstrar que ele era Deus, demonstrar o seu poder. Isso fica evidente em vários momentos. Quando as pessoas viam os milagres de Jesus, eles perguntavam: não é este o filho de Davi, o Messias? Até quando Jesus expulsava demônios, os próprios demônios gritavam: esse é o filho do Deus Altíssimo. Uma outra questão: quando foi curado lá no tanque de Betesda um homem enfermo, a gente poderia fazer a pergunta: mas ali não era um lugar que tinha dezenas de enfermos? Por que Jesus curou um só? Porque o propósito de Jesus não era simplesmente curar as pessoas, mas era demonstrar o seu poder, seja sobre a natureza, seja sobre qualquer outra
coisa. E aí a gente lembra de Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então nós encontramos nos milagres de Jesus, e a gente vê principalmente este milagre, né? Às vezes, tantas vezes pregado, e digo que não é que você não pode fazer uma outra aplicação a não ser essa, mas você não pode deixar de fazer esta aplicação. Ela está muito clara no verso 11. Com esse, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, para que serviu principalmente esse milagre de Jesus? Assim ele deu princípio aos seus sinais. Quando você vê aqui a palavra sinal, né? Sinal é algo que aponta para algo que vai acontecer. Você lembra de uma placa, né? Uma placa falando, olha, hospital a 5 quilômetros. Você entende que aquilo lá é um sinal, uma placa mostrando que à frente você vai encontrar o hospital, né? Ninguém para na placa para ser atendido. Não, vai até adiante. Então era um sinal que demonstrava que o ministério de Jesus estava ali começando, e ele, como Deus, iria morrer na cruz para nos salvar. Esse é um princípio dos sinais. Vamos ver um pouquinho este milagre. Começa dizendo que Jesus estava com a sua mãe e foi convidado com seus discípulos para um casamento. Então nós percebemos aqui que provavelmente a mãe de Jesus, ela era alguém que estava ali na liderança, né, digamos assim, ajudando naquele casamento. Era alguém provavelmente conhecido da família, e por isso Jesus estava passando por ali com seus discípulos, ele também foi convidado. A gente percebe que casamento é diferente dos casamentos de hoje. Então hoje em dia tem o convite, tem um cartãozinho, tem o número certo, a contagem certa, e é um dia só, né? Os casamentos naquela época podiam durar até 7 dias, e passava todo mundo por lá. Provavelmente era uma família não tão abastada, e chega certo momento, o vinho acaba. Então nós percebemos que ela, Maria, fala com Jesus. Versículo 3: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Eles não têm vinho. Nós entendemos aqui que ela está pedindo a ajuda de Jesus, mas não é uma ajuda de Jesus como se dissesse para ele: olha, vá ali comprar vinho, arruma vinho com alguém. É alguém que conhece Jesus, sabia do seu poder. Ela está apelando sim para um milagre de Jesus, sabia que ele tinha condição de ajudar. Qual foi a resposta de Jesus? Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. É curioso, né, que no primeiro momento a gente, olhando essa passagem, parece que ele foi grosseiro, né? Mulher, que tenho eu contigo. Até a gente lê assim, né? Mulher, que tenho eu contigo. Não foi assim que Jesus falou. Jesus falou docemente. Então chamar de mulher é uma expressão como se dissesse senhora, minha mãe, né? A gente percebe que isso é tão assim algo achegado, que lá no momento da crucificação, ele está lá na cruz, e o que ele vê? Ele vê a sua mãe, João 19, 26 e 27, vendo a sua mãe junto ao discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Desta hora em diante o discípulo a tomou para casa. Então nós percebemos aqui que Jesus está lá na cruz, né? Ele não é a mulher, né? Não estava brigando com Maria.
Ele sabia que uma viúva solitária, né, não teria com quem cuidar dela. Então ele fala para João, né, o seu discípulo amado: olha, ó a tua mãe aí. Mãe, olha aí o seu filho. Quem vai cuidar de você? Quem vai te dar o sustento? Então nós percebemos isso num primeiro momento. Quando ele diz que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora, de certa forma, ele está demonstrando que havia uma certa distância, no sentido de que para fazer um milagre, para fazer alguma coisa nesse sentido, não faria porque ela o pediu ou mandou, mas sim como parte do seu ministério, no momento em que ele achasse oportuno, da forma que ele achasse oportuno. Então percebe-se que ela entendeu isso. E sabe quando você entendeu que aquela pessoa não atendeu, mas vai fazer? Mas vai fazer porque ele quer. Então Maria, ela diz para os serventes, versículo 5: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, ela entende que de alguma forma Jesus iria atender o seu pedido, mas deveria ser feito como ele quisesse, segundo o propósito, para a glória de Deus. Aqui, irmãos, a gente pode dar uma paradinha, porque essa frase ela tem muito significado, né? Façam tudo o que ele lhes mandar. Quantas vezes nós, talvez, num primeiro momento, nos aproximamos de Jesus e já falamos que ele deve fazer desse jeito, né? Aquela oração que já vem com o sentido, com o pedido: ó Senhor Jesus, tem que fazer, mas é assim, depois assim, vai fazendo assim. Mas quando a gente realmente se aproxima de Jesus, Jesus demonstra que não, eu vou atender o seu pedido, mas é como eu quiser. E essa frase, ela tem muito significado. Façam tudo o que ele lhes mandar. Assim deve ser conosco. Fazer tudo o que Jesus mandar. Num primeiro momento, o que aqueles servos deviam fazer? Nada. Esperar, né? Acabou o vinho. O que vocês vão fazer? Faça tudo o que ele vos disser. Se ele não disse nada, não façam nada. Isso tem muito a ver conosco também. Decisões precipitadas em determinados momentos da nossa vida, né? Nós ainda não ouvimos esse chamado, essa voz de Jesus, a direção de Jesus. Não faça nada. Quando ele diz faça tudo o que ele lhes disser, fala de uma obediência perfeita. Jesus fala para a gente um monte de coisa, aí a gente escolhe o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. Não, eu devo fazer tudo e ainda perfeitamente. Aqui a gente percebe, né, que foi mandado que eles enchessem 6 talhas de pedra até a boca. Já pensou eles indo lá naquele momento, lá no poço, pegando baldinho por baldinho? Aqui é muito vinho, é muita água, depois muito vinho. São 6 talhas. Dizem que é de 80 a 100 litros cada uma dessas talhas. Já pensou quanta água? Façam tudo o que ele vos disser. Às vezes a gente ouve a ordem de Jesus e começa a dizer: não, mas Jesus, mas que vai dar isso? Qual é o resultado? Eu vou encher de água. Você acha que as pessoas estão tão bêbadas assim que não vão perceber que é água? Eu vou dar água para as pessoas? E a gente começa a questionar Jesus. Não, façam tudo como ele ordenar, tudo o que ele lhes mandar. Eu não tenho que estar preocupado com o resultado, eu tenho que estar preocupado em servir a Jesus. Tem gente que fala: mas se eu servir a Jesus eu vou ficar pobre, porque como que eu vou fazer tudo certinho, né? Ou se eu servir a Jesus eu vou perder. Façam tudo o que ele lhes disser. E essa obediência, né, ela deve ser contínua,
perpétua. E por que eu devo fazer isso? Porque eu não tenho outro recurso. Que recurso eles tinham naquele lugar? Acabou o vinho, não tinha mais dinheiro, não tinha mais outra solução. Mas quando eles se entregam a Jesus, eles conseguem ver o milagre acontecer. Então, versículo 6: estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. É interessante, né? Se a gente começar a olhar o significado de cada detalhezinho. Por exemplo, o primeiro milagre ser um casamento. E nós sabemos que quando nós estivermos com Jesus nos céus, o primeiro momento nosso será a bodas do Cordeiro, uma festa. E nós percebemos que assim, quando se fala dos potes que eram usados para a purificação, esses potes eram a água que eles se lavavam para poder entrar no templo. E Jesus agora vai fazer milagres usando esses potes. Jesus começa o seu ministério. Qual é o ministério de Jesus? Nos lavar, nos purificar. Então tudo tem assim, né, muitos significados. A gente poderia falar bastante coisas assim. E a gente percebe aqui então um milagre. Milagre aparentemente simples. Simples no sentido de que não houve nenhuma uma atitude espalhafatosa aqui. É pegar, encher de água essas 6 talhas. E depois que elas estiverem cheias totalmente, tirai e levai ao mestre-sala. Levai uma quantidade menor. Não houve aqui uma manipulação, né? Jesus não colocou a mão, não falou alguma palavra. Não sabemos que hora que essa água se transforma. Mas aí que o milagre é maior, que demonstra o poder de Deus. Que milagre é esse? É um milagre sobre a natureza. É como se Jesus estivesse mostrando que Ele tem poder sobre a natureza. Se você fosse pensar num processo natural, a água teria que cair na terra, lá teria que nascer essa parreira, depois ser colhida, amassada, fermentada, depois fazer o vinho. Jesus da água fez o vinho imediatamente. E nós percebemos que até esse cuidado, levar ao mestre-sala, que era o encarregado lá, o especialista em vinho, é uma forma de comprovar o milagre. Ele nem estava sabendo. Quem estava sabendo? Os serventes que haviam tirado a água. O milagre foi comprovado. Eles entregaram aquele vinho e ele então toma e diz que é vinho, e melhor do que o primeiro. Aqui então há essa frase curiosa e conhecida também, quando ele disse: tomado o vinho, chamou o noivo. Versículo 10, disse para o noivo: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Então o vinho de Jesus era muito bom. Esse homem que não estava envolvido com o milagre, ele fez uma interpretação interessante. Ele não conseguiu, como que ele ia imaginar? Não, isso aqui é um milagre, é uma água que foi transformada em vinho. Ele só percebeu e estava ali para testificar a qualidade daquele vinho. O reverendo Augusto Nicodemos, ele disse que essa interpretação do mestre-sala é que ele concluiu que o dono da casa foi esperto. Por ser mais pobre no sentido aqui de economizar, ele serviu primeiro um vinho de menor qualidade, porque assim aquelas pessoas no começo tomam mais, no final, quando eles iam já diminuindo a quantidade ou tomariam menos, ele colocou um vinho de maior qualidade, e aí eles não iriam tomar tudo. Sabe aquela história de uma festa que você vai e começa a servir torrada com um tomatinho, né? Berinjela, e depois vai servir aquele jantar caro. A torrada e a tomate e a berinjela não foi tão caro assim.
Então faça isso também para que a pessoa mais desesperada, né, ela já enche o estômago de berinjela. E depois que chega o jantar, ela come só um pouquinho. E depois daquela sobremesa que é mais cara ainda, não teve o espaço da sobremesa, que não é o meu caso, né? Todos sabem. Mas o que acontece? Então deu o vinho mais barato, para depois dar o outro vinho. E aí diz o versículo 11: Jesus deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Como eu disse no início, irmãos, a gente poderia olhar para esse texto e, como eu disse, não é proibido fazer isso, né? São muitas comparações que a gente pode fazer aqui. Quantas vezes a gente ouve pregar em casamento, falando que se Jesus estiver presente no seu casamento, Ele será aquele que vai fazer com que seu casamento seja sempre bom, né? Aquela ideia de transformar a água em vinho, né? Fulano foi transformado da água para o vinho. Aqui a gente vê essa abundância, né? 600 litros, provavelmente sobrou vinho, depois pôde vender esse vinho, que vinho não estraga. Por mais que eles ficassem lá uma semana bebendo esse vinho. Não há nenhuma outra e mais importante conclusão do que nós olharmos novamente para esse versículo 11. Jesus deu princípio aos seus sinais, manifestou a sua glória. O Evangelho de João traz os 7 milagres. E a gente percebe aqui que os milagres, eles tiveram esse papel tanto naquele momento como tem hoje, de mostrar o que Jesus fez, o poder de Jesus. É interessante, né, que se houvesse qualquer dúvida a respeito dos milagres de Jesus, existiriam algumas coisas escritas, narradas, né? Tanta gente perseguindo Jesus, eles iam falar: não, isso aí foi mentira. Os milagres de Jesus foram verdadeiros. E se a gente ler lá João 20, 30 e 31, a gente percebe que Jesus fez muitos milagres, muitos sinais, e nem todos foram narrados, anotados. Olha o que diz lá, João 20, 30 e 31. Na verdade, fez diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quando nós olhamos para esses milagres, nós, como é o nosso tema, né, encontrando com Jesus, nós podemos ter esse encontro com Jesus, nós podemos nos humilhar diante do seu poder, nós temos a nossa fé fortalecida, cremos em Jesus, nós cremos em Jesus pelo seu poder. E aqui diz: creiais, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quando nós encontramos com Jesus, como nós dissemos, podemos em um primeiro momento fazer como Maria, né? Falar que Jesus tem que fazer, mas depois nós vamos fazer como Maria, no sentido que ela disse: fazei tudo o que Ele vos disser. Em contato com Jesus, nós somos levados à submissão, a servir a Jesus, a nos dispor a obedecer a Jesus, buscar, servir, amar o Senhor Jesus. Esse é o alvo, né, que nós temos ao encontrar com o Senhor. Grande é a sua glória, o seu poder.
E nós precisamos, cada vez mais estarmos submissos, buscarmos encontrar nessa companhia de Jesus disposição para crer em Jesus. Aqui disse que foi o princípio, muitos outros sinais são descritos. Esse aqui é o princípio. E a partir deste princípio, nós encontramos tantas outras histórias que nos levam a crer em Jesus, que nos levam a servir a Jesus. Que nós possamos assim, irmãos, cada dia, olhar para o Evangelho, entender que nós cremos num Deus Todo-Poderoso, que veio a esse mundo, que fez milagres, e tudo isso para que nós pudéssemos crer nele. Nós não estivemos lá, nós não estávamos lá, mas nós cremos nos registros sagrados, porque a Bíblia, ela é verdadeira, ela é revelação de Deus para nós. E crendo assim, nós vamos servir mais e mais ao Senhor. Nós vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais esse momento que o Senhor nos dá de leitura, de estudo da Tua Palavra, Deus. Que o Senhor Deus esteja abençoando as nossas vidas. Sabemos que o Senhor é aquele que vem com o seu milagre e abundantemente transforma, Deus. Que o Senhor Deus venha nos fortalecer, venha colocar paz no nosso coração, ó Deus. Que possamos andar contigo, ó Deus, sabendo que estando contigo, o Senhor Deus opera a transformação, o Senhor opera, ó Deus, nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pela Tua Palavra e por este momento, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém.